TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, dia 20 de janeiro. E você vai ver a seguir. Autoridades denunciam a precariedade do Hospital Raul Sertan, em Nova Friburgo. Justiça busca soluções para o fim do convênio entre o Hospital Santa Teresa e a Prefeitura de Petrópolis. Polícia Federal deflagra a Operação Farnel em endereços em Petrópolis e Areal. Ônibus da Petroita é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Vereador Ingo Rames fiscaliza equipamentos da saúde no Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Autoridades denunciaram a situação do Hospital Municipal Raul de Sertan, em Nova Friburgo. Entre os problemas estão aparelhos quebrados sem data prevista para o conserto, fila com mais de 1.000 pacientes aguardando atendimento e a precariedade no setor de raio-x. Chapas de laudos entregues em folhas de papel ofício, aparelhos quebrados sem data prevista para o conserto, fila com mais de 1.000 pacientes aguardando atendimento. Essas são algumas entre as reclamações da atual situação do Hospital Raul Sertan em Nova Friburgo. De acordo com o vereador Maicon Queiroz, durante uma fiscalização na unidade de saúde em 2021, a situação do hospital já estava precária. Nós cobramos e fiscalizamos desde o ano de 2021. Já tivemos diversas vezes no local e inclusive realizamos até audiência pública na Câmara com a presença dos funcionários para tentar buscar uma solução, onde até a Defensoria participou dessas audiências públicas e surtiu um pouco de efeito, onde fizeram uma pequena reforma no local, mas a Prefeitura infelizmente não adequou e não fez o necessário, que é botar equipamentos novos e tirar aquele setor que está totalmente insalubre e numa situação precária para os funcionários. E os problemas da unidade não se resumem a isso. O aparelho para a realização do exame de colonoscopia está quebrado e sem previsão para reparos. Ainda segundo o parlamentar, um dos aparelhos para a realização dos exames de endoscopia está quebrado. Com isso, os atendimentos ainda estão atrasados. Máquina de colonoscopia quebrada. A fila tá gigante. Colonoscopia, gente, é diagnóstico muitas vezes de câncer nas pessoas. Isso é grave. Tá quebrada já há um bom tempo. A fila é enorme. E endoscopia também, a fila tá gigante e não anda. E só para vocês terem ideia, a endoscopia é feita aqui somente nas quintas-feiras. Então essa fila nunca anda. Tem que mudar essa situação. Em junho de 2022, a situação do hospital foi debatida na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Na sessão, foram listados aparelhos como os equipamentos de raio-x, as más condições de trabalhos na unidade e o reajuste salarial para os radiologistas. A situação precária do funcionamento do setor do raio-x do Hospital Municipal Sertan, que vocês estão vendo nas imagens, foi discutido aqui na Câmara Municipal no último dia 15 de junho. Estivemos aqui com funcionários do raio-x que reivindicam não somente condições de trabalho, como um salário digno, pois o reajuste deles foi apenas de R$ 3,45. Também estiveram presentes aqui Defensoria Pública, também diretor do Hospital Municipal Sertan. Além dos problemas com a realização dos exames, quem precisa de atendimento ainda encontra dificuldades para realizar agendamento de consultas e procedimentos cirúrgicos, principalmente os ortopédicos, que acumulam pacientes em filas de espera. Em nota, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo informou que abriu um canal de diálogo com os servidores do setor de raio-x para resolver os problemas. A Secretaria destacou que a maioria dessas demandas precisa de licitação e que estão sendo feitas e que, inclusive, na primeira semana de 2024, foi concluída uma licitação de insumos para o setor e o material deve ser entregue nos próximos dias. O equipamento responsável por imprimir os laudos radiológicos foi enviado para manutenção
após apresentar defeito, e o atendimento do SISREG, que é o Sistema de Regulação do SUS, foi suspenso temporariamente, para não sobrecarregar o atendimento de urgência e emergência do Hospital Raul Sertan. A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo informou ainda que está em andamento um processo para a compra de equipamentos mais modernos para o setor de raio-x do Hospital Municipal Raul Sertan, para agilizar a realização e o compartilhamento dos laudos dos exames com os médicos. A nota informa ainda que nenhuma queixa formal ou recusa do exame impresso em papel foi registrada pelos médicos à direção do hospital. E falando em hospital, o Hospital Santa Teresa informou que aceitou a solicitação do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis para manter o convênio com a Prefeitura do município até o dia 31 de dezembro. As informações foram trazidas em audiência especial nessa quarta-feira. O Hospital Santa Teresa aceitou a solicitação do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Martins, para manter o convênio com a Prefeitura do município até 31 de dezembro. As informações foram trazidas em audiência especial, que contou com a presença da secretária estadual de saúde, Cláudia Mello, e representantes do município e da unidade de saúde. A audiência desta quarta-feira é mais uma tentativa para solucionar o problema. Uma dentre as principais preocupações do juiz Jorge Martins é em relação à importância do Hospital Santa Teresa para o sistema de saúde do município e também da região. O debate agora é em torno dos valores que serão pagos e quais serviços serão renunciados pelo HST. A unidade quer, por exemplo, deixar de realizar os serviços de hemodiálise por considerar a possibilidade do serviço ser feito por outra unidade de saúde. Um dos motivos, segundo o hospital, é financeiro. Hoje o serviço custa R$ 560, mas o sistema público só paga R$ 240. A terapia renal é um caso que a gente fica bem preocupado com relação aos pacientes que não têm mesmo para onde ir. Em 3 meses é difícil de conseguir organizar mesmo o prestador de conversão com outro prestador. Ele hoje não está completo, mas não tem como absorver esses todos, tem que se adaptar com mais RH, recursos humanos, com mais também a parte estrutural, talvez abrir um clube, mas é uma coisa que em 3 meses ele não consegue. Tentamos conversar, mas você pode depois trabalhar mais, mas de imediato ele não tem como 3 meses absorver esses pacientes. Apesar disso, Santa Teresa também ofereceu a contrapartida de aumentar a produção de cirurgias eletivas. Isso, no entanto, é condicionado ao aumento do repasse de verbas pelo sistema de saúde. 31 de dezembro, dá para ficar? Dá. É fácil falar, fica com a neuro, fica com a hemodiálise, fica com isso, mas olha o que a gente recebe, olha quanto custa. Eu já tive a oportunidade de exemplificar isso aqui. As partes concordaram que o Hospital Santa Teresa contrate uma auditoria técnico-contábil independente que será acompanhada pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo município de Petrópolis. A análise deve ter um prazo de 60 dias e, após esse período, uma nova audiência será marcada para decidir quais serviços ficarão disponíveis até o dia 31 de dezembro. Na manhã da última quarta-feira, um incidente envolvendo um ônibus da aviação Cidade das Hortênsias assustou os moradores do centro de Petrópolis. O veículo, que passava pela rua Silva Jardim, foi consumido pelo fogo, segundo informações de pedestres que passavam pelo local. Mais de 30 pessoas estavam dentro do veículo na hora do incidente. A manhã dessa quarta-feira, em Petrópolis, foi marcada por um incidente que assustou quem estava no centro, quando um ônibus da linha 306 e 323 do bairro Esperança, via Ponte de Ferro, pertencente à aviação Cidade das Hortênsias, pegou fogo na rua Silva Jardim. O incidente começou por volta das 6h35 da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, mas um veículo foi atingido pelo fogo. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis disse que assim que o incêndio foi identificado, eles tentaram conter o fogo, mas ele se alastrou rapidamente por todo o veículo, mesmo com a utilização de extintores de incêndio extras. A densa nuvem de fumaça resultante do incêndio pairou sobre o centro histórico, enquanto a rua Silva Jardim foi completamente interditada, deixando motoristas em busca de rotas alternativas. As linhas de ônibus que normalmente circulam pela rua Silva Jardim foram desviadas para a Avenida Ipiranga, proporcionando uma solução temporária enquanto a situação era normalizada. As equipes de resgate e limpeza estiveram empenhadas em restaurar a normalidade na região. Na última terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Farnel, que investiga desvios de recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por parte de uma associação de produtores rurais. Foram cumpridos mandados nas cidades de Petrópolis e também em Areal.
De acordo com as investigações da Operação Farnel, os desvios de recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar são feitos através de alterações nas planilhas de produtos destinados à merenda escolar, entregues por produtores rurais do município de Petrópolis. De acordo com a Polícia Federal, ao longo da investigação, foi possível verificar que representantes da Associação de Produtores Rurais lançavam em planilhas entregues à Prefeitura do município valores e quantidade de alimentos que divergiam do que era realmente adquirido dos agricultores associados. Além disso, adulteravam a qualidade e quantidade dos produtos. Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e crimes licitatórios. O nome da operação, Farnel, significa lanche merenda. Na ação desta terça-feira, policiais federais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira subseção judiciária de Petrópolis, em endereços na cidade Imperial e em Areal. Um dos endereços em Petrópolis fica no Quissamã, em um galpão utilizado pela prefeitura como estoque para as merendas das escolas municipais. Também foi informado pela Polícia Federal de que há indícios de que havia a adulteração de informações inseridas em declaração do PRONAF, que é um documento essencial para que o agricultor familiar possa ter acesso às verbas vinculadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. De acordo com a PF, a operação deflagrada visa enriquecer o conjunto de provas já existentes, de forma a coletar mais elementos que possam estabelecer um montante total dos valores desviados, bem como revelar eventual participação de servidores públicos nas condutas criminosas investigadas. A apuração de informações sobre o fornecimento de alimentos pela produção rural em Petrópolis foi objeto de um relatório produzido pela Prefeitura durante a gestão do ex-prefeito interino Ingo Rames, em 2021. Segundo o Ingo, a investigação iniciou em 2019 e, durante sua gestão, equipes da Secretaria de Educação foram até as plantações para apurar possíveis irregularidades e o resultado da fiscalização foi entregue à PF. Por volta das 10h40 da manhã de terça-feira, a Polícia Federal informou que a Operação Farnel foi finalizada. Foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks, HDs, pendrives e documentos diversos. De acordo com a Polícia Federal, os crimes praticados com recursos do programa têm potencial impacto social, quantitativa e qualitativamente, tendo em vista que englobam verbas destinadas aos serviços de educação para a população, principalmente a de baixa renda. Muitas vezes, estas pessoas têm na merenda escolar a única fonte de alimentação diária. Em resposta, a Prefeitura de Petrópolis informou que a operação da Polícia Federal deflagra na manhã dessa terça-feira para apurar irregularidades na aquisição de merenda escolar e refere-se a períodos anteriores à atual administração. A Prefeitura de Petrópolis informou ainda que vai abrir uma sindicância e afastar os servidores envolvidos até que a investigação termine. Na manhã da última terça-feira, um ônibus da Petroita foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040, na altura do bairro Duques, em Petrópolis. Segundo a corporação, o veículo estava com licenciamento em atraso. A apreensão foi realizada na BR-040, na altura do bairro Duques, em Petrópolis. O coletivo de prefixo 2009 operava a linha 404 Duques da empresa Petroita, mas não pôde seguir viagem após a Polícia Rodoviária Federal parar o veículo. Gente, a Federal parou o ônibus, travou o ônibus, o motorista só pôde trazer a gente até aqui no Alemão, cara. Olha aqui, o ônibus tá cheio. Tô morrendo de nervoso. Segundo a PRF, durante a fiscalização de rotina foram encontradas algumas irregularidades, entre elas o para-brisa trincado e a falta de legibilidade e visibilidade das placas do veículo. Ainda segundo a corporação, o último licenciamento do ônibus era de 2018. Além das irregularidades do documento, a empresa também descumpriu a determinação da CPTrans através da lei municipal, que determina que os ônibus operem pelo período máximo de 11 anos após a fabricação. Segundo os dados do Detran, o veículo foi fabricado em 2012 e não poderia mais estar em operação. Nós questionamos o Cetrans-Petro se a empresa vai disponibilizar outro veículo para atender a linha Duques. Mas até o fechamento da matéria não obtivemos retorno. A CPTrans também foi questionada sobre as fiscalizações realizadas, visto que as empresas continuam desrespeitando a lei, mas também não tivemos nenhum retorno.
No início desse mês, o vereador Ingo Rames realizou uma visita ao Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe, com o objetivo de verificar o estado de funcionamento do tomógrafo e do raio-x. A inspeção ocorreu em resposta a denúncias recebidas sobre possíveis problemas dos equipamentos. Após tomar conhecimento das alegações sobre o mau funcionamento do tomógrafo e do raio-x do Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe, o vereador Ingo Rames realizou uma vistoria pessoal para avaliar a situação de perto. Durante a visita, Ingo conversou com os profissionais de saúde e técnicos responsáveis pelos aparelhos, buscando informações sobre o estado atual, eventuais problemas e medidas que estão sendo tomadas para solucionar as questões apontadas. Tivemos a vistoria no Hospital Nelson Saerpe na última quinta-feira, dia 11, recebemos uma denúncia de que o tomógrafo e o raio-x estavam quebrados. Fomos verificar, achamos estranho porque o tomógrafo era muito novo, foi inaugurado em 2021, nossa gestão quanto prefeito interino. De acordo com a direção do hospital, o tomógrafo, que foi inaugurado em 2021, passou por uma manutenção preventiva na semana passada e agora já está operando normalmente. Já o raio-x realmente estava inoperante, mas segundo o vereador, a direção do hospital informou que agora já foi totalmente restaurado. Verificamos em loco que o tomógrafo estava com uma manutenção feita na última terça-feira, então já estava funcionando na quinta, e o raio-x estava realmente quebrado. Fizemos a cobrança junto à direção do hospital e na sexta-feira esse raio-x voltou a funcionar. Fomos verificar e ele estava tudo ok, funcionamento normal. O parlamentar informou que vai seguir fiscalizando o funcionamento dos aparelhos para garantir o acesso da população aos exames oferecidos pelo Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe. O aumento alarmante no furto de cabos elétricos na área de concessão da Enel Distribuição Rio, registrado no ano passado, destaca uma crescente preocupação com a segurança e estabilidade do sistema elétrico do estado do Rio de Janeiro. Com cerca de 25 mil metros de cabos subtraídos em vias públicas, o problema representa um impacto significativo, equivalente a quase o dobro da extensão da ponte Rio-Niterói. A Enel Distribuição Rio enfrentou desafios significativos em 2023, com o registro de furto de aproximadamente 25 mil metros de cabos em vias públicas dentro da área de concessão. Essa alarmante estatística representa um aumento expressivo de 75% em comparação com 15,61 mil metros identificados em 2022. As regiões dos lagos, norte e noroeste foram particularmente impactadas, com a soma de furtos ultrapassando os 21,9 mil metros em 2023, quase o dobro dos 10,86 mil metros contabilizados no ano anterior. Em contraste, a região metropolitana e os municípios do sul fluminense, atendidos pela Enel, testemunharam uma diminuição nos furtos, totalizando 2,74 mil metros em 2023, em comparação com 4,75 mil metros em 2022. Apesar da maior parte dos cabos da Enel Rio serem compostos de alumínio, que tem um valor insignificante perto do cobre, a concessionária registrou sim um aumento no número de furtos desses cabos em diferentes regiões do estado. Os furtos não apenas representam perigo para os infratores, mas também aumentam os riscos de incêndios, explosões, sobrecargas e blackouts no sistema de distribuição de energia elétrica. Os danos resultantes exigem extensos reparos, podendo levar dias ou até semanas para normalização, dependendo da gravidade do vandalismo. Além das vias públicas, subestações da distribuidora também têm sido alvo desses crimes, impactando no fornecimento de energia e exigindo ações imediatas para isolar e reparar as unidades afetadas. Para incentivar a denúncia desses crimes, a Enel Rio disponibiliza diversas opções, incluindo o telefone 2253-1177, a central de atendimento 0800-2800 e o portal eneldistribuição.com.br/rj/denuncie.aspx. E você vai ver depois do intervalo. Chuva causa transtorno na região serrana e sul do estado do Rio. Cláudio Castro reúne comitê de chuvas e determina ações para os municípios atingidos. Governador Cláudio Castro coordena esforços para a recuperação de municípios impactados por chuva. Sobe para 12 mil o número de desalojados pelas chuvas no Rio de Janeiro. O programa RJ para Todos leva serviços sociais a mais de 700 pessoas atingidas pelas enchentes em Nova Iguaçu. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A chuva registrada no último fim de semana gerou diversos transtornos na capital e também no interior do estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis foram registrados alagamentos, quedas de árvore e interrupções no fornecimento de energia. Em Paraíba do Sul, as comemorações dos 191 anos da cidade foram canceladas. Nesta segunda-feira, a Defesa Civil de Petrópolis informou que foram registradas 28 ocorrências devido à chuva, sendo 17 no último sábado e 11 referentes ao último domingo. Segundo o órgão, 2 famílias ficaram desalojadas e foram encaminhadas para a Secretaria de Assistência Social. Ao longo do fim de semana, quedas de árvores, alagamentos e deslizamentos de terra foram registrados. Por conta do alagamento na rua Coronel Veiga, as linhas da Petroita sofreram atrasos. Na rua Dr. Paulo Hervé, no Bingen, a água tomou conta da rua e afetou a operação das linhas da empresa Cidade Real. Outro alagamento foi registrado na rua Dr. Arthur Dias da Cruz. Na localidade Vicenzo Rivete, uma árvore caiu e interditou a rua Divino Espírito Santo, às 4h45 da tarde de sábado. Na manhã do último domingo, a árvore ainda permanecia no local. Ainda no sábado, um deslizamento de pedra afetou a operação das linhas 119 e 129 Moinho Preto. A BR-040 também foi impactada por conta das chuvas do último fim de semana. No sábado, às 3h30 da tarde, o pedágio do quilômetro 102, em Duque de Caxias, foi fechado por conta de deslizamentos de terra entre os quilômetros 96 e 99 na subida da serra. O pedágio foi reaberto apenas às 8h10 da noite. Nos quilômetros 78, 88 e 95,
Também foram registradas quedas de árvores que afetaram a rodovia e o trecho operou em meia pista. A chuva também gerou a interrupção de energia elétrica em diversas localidades de Petrópolis no último sábado. Entre os locais afetados estão a Avenida Amaral, no Quitandinha, e na Rua Bahia, na localidade Amazonas, desde as 5 horas da tarde. Segundo os moradores, a energia foi restabelecida apenas na madrugada de domingo. Em Teresópolis, segundo a Defesa Civil, 9 ocorrências foram registradas na cidade e 10 pessoas ficaram desalojadas. Em Nova Friburgo, a rua Carlos Alberto Braune foi interditada devido a uma enxurrada que destruiu parte da via. No sul do estado, a chuva também causou transtornos. Em Paraíba do Sul, a prefeitura cancelou as atrações da festa de comemoração pelos 191 anos de aniversário da cidade, que aconteceriam na noite do último domingo. E ainda falando sobre os transtornos da chuva do último fim de semana, o governador Cláudio Castro se reuniu com as secretarias e órgãos estaduais no Centro Integrado de Comando e Controle e determinou a publicação de um decreto para a criação de um grupo de acompanhamento de gastos para agilizar o atendimento aos municípios atingidos pelas chuvas do último fim de semana, com as demandas locais, como aquisição de maquinários. Castro demandou ainda uma ação conjunta das pastas para seguir monitorando em tempo real as ações e resultados em cada cidade. Durante a reunião, Cláudio Castro se solidarizou com as famílias vítimas da tragédia. Além disso, por ordem do governador, a entrega do cartão Recomeçar, no valor de R$ 3.000, será pago em parcela única para a população prejudicada pelo temporal e vai ser agilizada. O benefício cobre despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos estão nos municípios, prestando assistência técnica às prefeituras responsáveis pelos cadastros. A previsão é começar a liberar os recursos até a próxima semana. O governador disse ainda que está em contato com os órgãos do Estado, as prefeituras e o governo federal desde as primeiras horas de sábado. Solicitou ainda mais de R$ 733 milhões por meio do novo Programa de Prevenção a Desastres ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a realização da obra do Rio Botas em Nova Iguaçu. No total, o Estado do Rio de Janeiro enviou 84 projetos para o governo federal, somando 6,9 bilhões de reais. E o governador Cláudio Castro também está articulando com a empresa Light sobre o reabastecimento do fornecimento de energia em algumas regiões. O governo do estado está nas ruas da Baixada Fluminense com mais de 100 máquinas, como retroescavadeiras e caminhões, auxiliando os trabalhos das prefeituras. Desde as primeiras horas, a Secretaria de Desenvolvimento Social atende os moradores dos municípios atingidos. Para prevenir e combater desastres naturais, desde 2021, o governo do estado está investindo, por meio do Pacto RJ, 4,3 bilhões de reais em obras e projetos pautados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, além de ações do Limpa Rio. São 1,9 mil intervenções para drenagem, dragagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas, obras de micro e macro drenagem pluvial e outras melhorias para garantir a segurança da população. Até o último balanço, pelo menos 12 mortes em decorrência da tragédia já tinham sido confirmadas. O Corpo de Bombeiros segue no monitoramento e salvamentos com 2,4 mil militares e apoio de drones, aeronaves, cães farejadores, especialistas em resgate em estruturas colapsadas, entre outros recursos. A corporação ainda realiza as buscas por uma mulher desaparecida após a queda de um veículo do Rio Botas, em Belford Roxo. Foram realizados 268 salvamentos desde sábado e 186 atendimentos nas últimas 24 horas. Em relação à BR-040, o governador Cláudio Castro afirmou que vai notificar o Ministério do Transporte e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para cobrar uma solução urgente para a concessionária Concer resolver a situação da BR-040, que foi impactada por alagamento na pista. O Estado também vai mover uma ação contra a empresa. O governo do estado está atuando em diferentes cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas do último fim de semana. A Secretaria de Infraestruturas e Obras Públicas e o Instituto Estadual do Ambiente já enviaram mais de 100 máquinas para desassorear rios e canais e realizar a limpeza de pontos estratégicos dos municípios. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos distribui refeições e insumos às vítimas.
De acordo com o governador Cláudio Castro, a determinação é de que todos os órgãos estaduais atuem em parceria com as prefeituras das cidades afetadas. Foram preparadas mais de 8.400 refeições, sendo 2.000 cafés da manhã e 3.200 quentinhas extras. Também estão sendo distribuídos colchões, kits de limpeza e higiene, garrafas e fardos de água, cestas básicas e kits de enxoval para famílias em Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo, Queimados e Japeri. O estado do Rio registrou 84 desabrigados e 459 desalojados em consequência das chuvas. A população afetada é estimada em mais de 790 mil pessoas. Vir aqui para a gente melhorar essa integração entre as equipes, para que a gente possa estar ajudando essa canalização aqui e também colocar toda a nossa estrutura da Secretaria de Assistência, Cartão Recomeçário, os outros programas que a gente tem à disposição. No município de Duque de Caxias, o governo do estado atua em parceria com a prefeitura na desobstrução do canal do Caboclo, que atravessa o centro da cidade. As máquinas estão trabalhando na limpeza do sistema de canalização de águas das comunidades Vila Ideal e Parque Vila Nova. Janilton Soares de Lima, de 52 anos, é morador da Vila Ideal e elogiou o trabalho de limpeza em sua região. Moro aqui há 50 anos, eu nunca vi uma chuva dessa, que hoje foi imensa mesmo. Já teve várias chuvas, mas não igual essa. Essa foi até o limite mesmo, passou do canal. Hoje o pessoal está trabalhando desde cedo aqui para ver se alivia, né? Alivia o máximo possível. Em Duque de Caxias, a Secretaria de Desenvolvimento Social ampliou o fornecimento de comida no Restaurante do Povo. No local foram preparadas 2.000 refeições extras. Diariamente, o restaurante já fornece 2.000 cafés da manhã e 2.000 refeições na hora do almoço. O Restaurante do Povo de Caxias virou polo de acolhimento multidisciplinar, integrando ações dos órgãos do Estado e do município. O Núcleo de Atendimento ao Cidadão enviou uma equipe ao local para realizar o cadastro de benefícios e encaminhamento para retirada de documentos. Em São João de Meriti, foram preparados 1.200 kits de café da manhã para os moradores. Cada lanche contém um pão, uma fruta e o café. Então, sendo servido por volta de 1.200 kits, entre um pão, uma fruta, café com leite. Para mim está sendo gratificante estar nesse projeto, né? E também o meu lado humano e também profissional, estar servindo essas pessoas. Não só olhando para o lado profissional, mas também para o lado humano. Já em Ricardo Albuquerque, zona norte da capital, o CIEP 418, Antônio Carlos Bernardes, está acolhendo 145 pessoas. Nesta terça-feira, o governador Cláudio Castro se reuniu no Palácio Guanabara com os ministros de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima substituto, João Paulo Capobianco, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome substituto, Osmar Almeida Júnior, com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e prefeitos para discutir ações de recuperação dos municípios atingidos pela chuva. O governador Cláudio Castro liderou uma reunião crucial no Palácio Guanabara na última terça-feira, envolvendo ministros e prefeitos, com o objetivo de articular um plano de ação conjunto para atender às necessidades das cidades afetadas pelas intensas chuvas do último fim de semana na região metropolitana. Com a participação ativa de representantes do governo federal e prefeitos de 9 municípios, a discussão visou acelerar as medidas de recuperação. No cenário desafiador das recentes chuvas que assolaram a região metropolitana do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro realizou uma reunião estratégica no Palácio Guanabara com os ministros Valdez Góes, João Paulo Capobianco, Osmar Almeida Júnior e Aniele Franco. O encontro resultou na determinação de Cláudio Castro para que os órgãos e as secretarias estaduais se reunissem imediatamente com representantes do governo federal e técnicos municipais para finalizar o planejamento de obras e projetos destinados à normalização das áreas impactadas pelas chuvas torrenciais. O governador Cláudio Castro enfatizou a importância da integração entre diferentes esferas do governo, incluindo o governo federal, o governo estadual e o governo dos municípios que foram atingidos, com o objetivo de auxiliar toda a população fluminense que foi afetada pelas chuvas. Além disso, Castro enfatizou a importância da presença dos ministros em uma reunião para as ações efetivas de emergência. Foi uma reunião muito importante,
porque fizemos questão que os prefeitos falassem. Então, foi uma reunião muito democrática, onde os prefeitos puderam expor o que aconteceu em suas cidades, falar do trabalho que já vinha sendo feito na prevenção e agora no cuidado, e também puderam expor os problemas, mazelas que ainda têm que ser resolvidas. Como resultado prático, o ministro Valdez e os outros ministros estão deixando agora na parte da tarde uma equipe aqui técnica para se juntar às equipes técnicas do Estado e das prefeituras, para aqueles que ainda não conseguiram construir os seus planos de emergência ou então os pedidos de decretação do estado de emergência. Um dos pontos destacados pelo governador foi a solicitação ao governo federal para a liberação de mais de 730 milhões de reais do novo PAC. Esses recursos seriam direcionados ao projeto de controle de inundações e recuperação ambiental das bacias do Rio Iguaçu Botas e Rio Sarapuí. Castro ressaltou que o Estado do Rio cadastrou 84 ações de prevenção a desastres naturais, totalizando 6,9 bilhões de reais em investimentos em drenagem urbana, contenção de encostas e urbanização de comunidades. Acho que a equipe pôde ouvir dos prefeitos que foi importante suas demandas. Algumas estão no PAC, outras não estão, mas essa abertura do processo de diálogo em loco, não talvez na esfera só prefeito, governador, presidente, mas as equipes técnicas, é fundamental para que a coisa verdadeiramente ande. A gente sabe que às vezes em cima as decisões são tomadas, mas quando vai descendo há uma dificuldade grande na implantação. Durante a reunião foram discutidas medidas humanitárias já em execução, incluindo a distribuição de mais de 10 mil refeições, 1.700 unidades de garrafas e copos de água, 2.547 fardos de água, 2.500 cestas básicas, 600 colchões, 2.200 insumos entre kits de higiene pessoal e limpeza, além de 150 kits de enxoval, contendo travesseiros e cobertores. Para limpeza e desobstrução de vias, canais e rios, mais de 100 máquinas, incluindo caminhões e retroescavadeiras, foram enviadas para os municípios afetados. Subiu para 12 mil o número de pessoas desalojadas pelas chuvas do último fim de semana no Rio de Janeiro. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado divulgou um novo boletim na última quarta-feira. Até o momento, o balanço parcial da Secretaria aponta para mais de 47.977 pessoas afetadas pelas chuvas do fim de semana. Pelo menos 331 desabrigadas e mais de 12 mil desalojadas nas cidades de Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, São João de Meriti, São Gonçalo, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense. As pessoas desalojadas são aquelas que foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente as casas por conta da destruição, mas não necessariamente precisam de novas residências. Já aquelas que foram desabrigadas precisarão de novas casas, porque aquelas onde viviam foram destruídas pelas chuvas. 7 municípios decretaram situação de emergência. Na segunda-feira, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já havia reconhecido a situação de emergência no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e São João do Meriti. Nesta terça-feira, por meio da Defesa Civil Nacional, a pasta reconheceu a situação de emergência nas cidades de Duque de Caxias, Nilópolis e Mesquita. O programa RJ para Todos promoveu na terça-feira um mutirão de serviços de vários órgãos do governo do estado para atender a população atingida pelas enchentes na Baixada Fluminense. A ação social foi realizada na Escola Estadual Comendador Soares, em Nova Iguaçu, de 9 horas da manhã às 5 da tarde, beneficiando mais de 700 pessoas.
A Fundação Leão 13 disponibilizou isenção de taxa para a retirada de documentos que foram emitidos pelo Detran RJ. E a Secretaria de Trabalho e Renda levou o balcão de empregos para quem tenta reconstruir a vida. Também participaram da iniciativa as Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e da Mulher, além do PROCON. E por determinação do governador Cláudio Castro, nós estamos aqui, não só aqui, mas atuando em todas as áreas da Baixada que foram atingidas pelas chuvas. O EJ para Todos é um programa que chega na ponta, né, para quem mais precisa, que são as isenções das certidões. Certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, carteira de trabalho, identidade, com mais de 700 atendimentos cuidando das pessoas. Segundo Cláudio Castro, o governo do estado está atendendo a população desde o primeiro momento, com todos os órgãos públicos com foco em reduzir o impacto das chuvas na vida do cidadão fluminense. E a assistência social é a prioridade do momento. O estado está trabalhando em parceria com as prefeituras das cidades atingidas. O aposentado Roberto do Nascimento, de 49 anos, é cadeirante e foi levado pelo filho ao mutirão para a emissão do cartão Recomeçar. Fazer a certidão de nascimento e tentar fazer a identidade, porque minha identidade molhou na enchente. Fez o cadastro, estou fazendo tudo aos poucos aqui, eu vou conseguir. O benefício cobre despesas com mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção, destinado às famílias em vulnerabilidade após ser atingidas por desastres naturais. Equipes de assistentes sociais do Programa Segurança Presente da Secretaria de Estado de Governo atuaram em conjunto com os servidores da Defensoria Pública e da Prefeitura local para garantir o conforto no atendimento da população. A SEDAI levou 10 agüeros com 40 bombas e 500 quilos de saco de gelo para hidratar quem aguardava na fila. E não é só a Secretaria de Governo, é uma parceria com diversas outras secretarias. E você vai ver depois do intervalo. MP acompanha reuniões dos NUDECs em Petrópolis. MPRJ pede esclarecimento à Prefeitura de Paraíba do Sul sobre a entrega das obras em quadra poliesportiva. Prefeitura de Petrópolis diz que Teatro Dom Pedro será reaberto até julho deste ano. Bullying e cyberbullying são incluídos no Código Penal e pena de crimes contra crianças aumentam. PROCON do Rio de Janeiro divulga pesquisa de preços em mais de 150 produtos e encontra variações superiores a 600%. Indústria Fluminense avança 3,7% em novembro e renova máxima histórica, destaca a Firjan. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na quinta-feira, o NUDEC Vale do Cuiabá realizou uma reunião para abordar as ações de prevenção para o período de chuvas. Cerca de 40 pessoas participaram da iniciativa. A reunião foi realizada no Centro de Inclusão Digital do Madame Machado e contou com a presença dos núcleos de Defesa Civil Comunitário do Gentil, Vale do Cuiabá, Madame Machado e Benfica. Com o tema "O que faço quando chover forte?", a reunião teve o objetivo de orientar os moradores para o período de chuvas. Trazendo a Defesa Civil e o Ministério Público, para que isso a gente pudesse abraçar essa comunidade e dizer para eles, olha só, moramos na área de risco todos nós juntos, mas estamos aqui. Agora, o que fazer? Durante a reunião foram passadas orientações aos moradores em casos de deslizamentos e de inundações. Entre eles, sair de casa e se dirigir ao ponto de apoio antes da chuva começar, pois durante esse período podem haver riscos na viagem. Além disso, separar medicamentos, documentos pessoais, kits de higiene pessoal, telefone carregado e também uma lanterna em uma mochila durante a viagem. Essa é a primeira reunião realizada no ano. Além dos NUDECs, a reunião contou também com a presença da Procuradora de Justiça, Denise Tarim, e assistentes sociais do Ministério Público. O desastre, os desastres de 2022, sinalizaram para todos nós a necessidade da mobilização e da articulação das pessoas que vivem nas áreas de risco. É um plano de continuidade, a prevenção ela tem que existir. E o nosso trabalho após os desastres foi ininterruptamente estar junto às pessoas que vivem nas áreas de risco. A reunião foi um pedido da Associação dos Moradores da localidade, que constantemente sofrem com alagamentos na região. Segundo o mapeamento da Defesa Civil, a área da rua 28 de Abril, na localidade Madame Machado, está entre os locais de risco do município. O PROCON Estadual do Rio de Janeiro divulgou uma pesquisa de preços de 157 itens escolares mais procurados nesse período. Entre os produtos apurados, há canetas, borrachas, lápis, corretivos, entre outros. Em 10 sites pesquisados, variações de mais de 600% entre produtos da mesma marca foram identificadas. Em análise à pesquisa, os agentes encontraram variações consideráveis no valor do mesmo produto entre os sites, como uma borracha branca, que variou 639,13%, e uma borracha plástica com cinta, que em um determinado site custava R$ 1,38, e em outro, o mesmo produto custava R$ 9,90. Já a menor variação é de uma tesoura, que oscilou 3,16%, enquanto a segunda menor variação se deu no caderno de caligrafia de 48 folhas, que variou 3,41%. O monitoramento também apurou a média de variação nos preços dos produtos, e as maiores foram analisadas nos compassos de precisão e nas agendas, já os menores nas borrachas. Segundo o PROCON RJ, esse levantamento de valores já é uma tradição da instituição e ajuda o consumidor a economizar, pois comprova que, se houver pesquisa, é possível encontrar o mesmo produto da mesma marca em estabelecimentos diferentes com grandes variações de preço. E a advogada Maiara Souza ainda faz um alerta sobre as listas de materiais que são solicitadas pelas instituições de ensino. Temos que ficar atentos a práticas abusivas que muitas instituições acabam praticando, que seria exigir daquela família, daquele pai, daquele aluno, materiais que seriam de uso coletivo.
Dentre eles, né, o material mais primário seria o papel higiênico, por exemplo, papel toalha, materiais que seriam obrigação da instituição fornecer, né, de primeira necessidade. Então, todos os materiais que forem de uso coletivo vai ter um apontamento ali, de repente, de uma atividade, uma conduta ilegal por parte da instituição de ensino. Ela ainda destaca que a escola não pode indicar nem o estabelecimento para compra, nem a marca dos produtos solicitados na lista de material e orienta que os pais e responsáveis precisam notificar a escola se encontrarem algum pedido abusivo na lista. Outra questão que é típica, né, nesse período é a escola, às vezes, exigir algum tipo de marca ou um local onde o material escolar deve ser comprado. Isso também é uma prática abusiva, não pode. O aluno, a família do aluno tem que ter liberdade de contratação e comprar o material escolar onde melhor lhe convenier. Então, assim, ele não pode exigir daquela família que compre numa loja específica, num local específico. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, oficiou a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, solicitando informações atualizadas e documentadas sobre a previsão da entrega da quadra poliesportiva de Barão de Angra. As intervenções deveriam ter sido finalizadas em dezembro de 2023. A denúncia chegou ao Ministério Público através do vereador Léo Correia do Cidadania, que pediu esclarecimentos sobre o andamento da obra, que deveria ter sido entregue em dezembro de 2023. Orçada em R$ 500 mil, em março do ano passado, a Prefeitura não forneceu um prazo para a realização das intervenções. Obra pública, gente, isso é lei federal. A nova placa em Barão de Angra não coloca o prazo de entrega da obra. A denúncia foi encaminhada para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro após o parlamentar, em novembro do ano passado, vistoriar a quadra em Barão de Angra e encontrar o local abandonado e sem a placa com os dados da obra. Na denúncia, ele ainda afirma que a Prefeitura não respondeu aos ofícios encaminhados. Após a denúncia, o município retomou as intervenções e recolocou a placa na unidade. Os recursos para a obra foram disponibilizados por meio de emendas parlamentares. A Prefeitura de Paraíba do Sul foi questionada, mas até o fechamento dessa edição não recebemos nenhum retorno. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 14.811, que adiciona os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal brasileiro. As duas condutas passam a integrar o artigo que trata constrangimento ilegal. Agora, o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. O bullying é definido na lei como intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente por meios de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Com a mesma definição, porém abrangendo o ambiente virtual, o cyberbullying ocorre se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitido em tempo real. O crime de bullying popularmente conhecido, né, que ocorre ali de forma pessoal nas escolas, ele está agora previsto no artigo 146-A do Código Penal e prevê ali uma multa como penalidade para quem cometer esse tipo de crime. O Código Penal também prevê agravante se o bullying for cometido em grupo, se houver o uso de armas ou envolver outras violências incluídas na legislação. Segundo o Ministério de Cidadania e Direitos Humanos, no ano de 2023, no estado do Rio de Janeiro, foram registradas 422 violações dos direitos humanos em instituições de ensino. A especialista explica a importância da nova lei e as consequências jurídicas e sociais da aplicação. O crime de cyberbullying, ele tem uma pena mais rigorosa, né? Uma reclusão ali de 2 a 4 anos, além de multa.
No entanto, é importante a gente destacar aqui também que tanto o crime de bullying quanto o de cyberbullying, eles têm uma particularidade na questão da penalidade, né? Se esse crime resultar em outro mais grave, aplica-se a pena daquele crime mais grave, né? Então, por exemplo, se desse bullying resultou uma lesão corporal, a pessoa também vai responder ali pelo crime de lesão corporal. A advogada ainda destaca os perigos para as práticas do cyberbullying na vida das vítimas, além de problemas que a busca de alívio da pressão psicológica pode trazer para essas pessoas. Já o crime de cyberbullying, ele foi acrescentado no parágrafo único do mesmo artigo e ele consiste no ato de você praticar bullying através das redes sociais. Isso pode ser através de qualquer meio eletrônico, inclusive jogos online também estão dentro desse crime. Estando há 4 anos fechado, a Prefeitura de Petrópolis informou que vai entregar o Teatro Dom Pedro reformado até o mês de julho desse ano. As obras no equipamento já passaram por diferentes entraves e, dessa vez, uma nova empresa assumiu as intervenções. O prefeito Rubens Bom Tempo informou através das redes sociais que as obras no Teatro Dom Pedro devem ser finalizadas até julho deste ano. Na publicação, Bom Tempo disse que, para tal, foram injetados mais de R$1 milhão nas intervenções, através de recursos enviados pela deputada federal Jandira Fegali. A gente tem uma boa notícia para poder dar para vocês, graças à nossa deputada federal Jandira Fegali, que se sensibilizou com o nosso pedido, com o pedido da Diane Leite, que é a nossa presidente do Instituto Nacional de Cultura, e colocou R$1 milhão para a gente poder ampliar todo o escopo da obra e poder entregar o teatro ainda dentro do período de 2024. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o teatro terá novas salas de dança e música, além da revitalização completa do prédio principal e do prédio anexo. No ano passado, o governo municipal optou pelo distrato com a empresa anterior, alegando que apenas 25% das intervenções haviam sido realizadas antes da paralisação. Segundo a placa com as informações da obra, o término do prazo é de 240 dias, a contar do dia 27 de novembro de 2023. O total das intervenções, desta vez, é de R$ 2.322.890. A empresa responsável pelo serviço é a Engeprat Engenharia e Serviços, vencedora de uma licitação que foi realizada em agosto. Para o presidente do Instituto Cives, Mauro Correia, já passou da hora desta reforma ser finalizada. Já tem quase 4 anos, né, nesse vai e vem, né, dessas empresas que são contratadas para fazer a obra, né, e aparentemente na hora da licitação elas não são bem, entre aspas, escolhidas, né, por algum problema técnico não dão conclusão, ou não sei se tem algum problema administrativo da própria prefeitura. Então a gente torce para que dessa vez, né, finalmente eles consigam finalizar a obra, né. Símbolo do turismo e cultura da cidade, o Teatro Dom Pedro está em obras desde 2019, entre períodos de pleno serviço e paralisações. A prefeitura quase perdeu R$1,8 milhão em verbas do Ministério do Turismo, que foram destinadas para a reforma do espaço. Para utilizá-los, as obras deveriam ser reformadas até dezembro do ano passado, o que foi feito no mês de novembro. Essa questão de perder verba, isso aí é uma coisa que recorrente na nossa prefeitura. Não estou falando que é um problema desse governo, mas vários outros governos. Só para citar um exemplo, o Parque lá da Ipiranga já teve 2 ou 3 verbas de deputados, né, carimbadas e nunca saiu do lugar. Então isso aí é uma coisa... denota uma incapacidade, né, da prefeitura de administrar isso, né, que ela carece de recursos e quando tem o recurso ela não consegue, ou é uma questão de falta de apresentação de um projeto, né, que atenda às necessidades lá do órgão que libera verbas. Então a gente não sabe exatamente qual é o problema, mas isso aí não é uma novidade para nós, não. Em novembro de 2023, descontados os efeitos sazonais, a produção industrial do estado do Rio de Janeiro avançou 3,7% em comparação ao mês anterior, o terceiro maior entre 15 locais pesquisados pelo IBGE. Com o resultado, a indústria fluminense renova a máxima histórica da série, iniciada em 2002, mantendo-se 13% acima do nível pré-pandemia. A análise de produção industrial regional é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Em contraste com o cenário de paralisia observado na indústria nacional, nos últimos 12 meses a indústria fluminense apresentou crescimento de 4,4%. Esse avanço é atribuído tanto ao desempenho positivo da indústria extrativa, que aumentou 7,5% em 12 meses, quanto ao segmento de transformação, que cresceu apenas 1%. Esse resultado chama a atenção principalmente quando a gente compara com o resultado anual, quando a indústria brasileira como um todo
apresentou estabilidade no acumulado em 12 meses. Então a gente tem um crescimento de 4,4% quanto a uma estabilidade da indústria nacional. Mas a gente precisa entender que boa parte desse crescimento na indústria fluminense ele é dado principalmente pela indústria extrativa, sobretudo extração de óleo e gás, e também pela indústria de coque, que é o refino de petróleo. Embora a indústria fluminense chame a atenção ao descolar da média nacional, cabe ressaltar que a cadeia do gás e do óleo tem sido o motor para esse crescimento. É o seguinte, quando a gente olha a indústria de transformação como um todo, de uma maneira mais agregada, a gente ainda percebe algumas dificuldades. E boa parte dessas dificuldades que a indústria específica vem enfrentando, ela se dá principalmente devido à alta da taxa de juros. Na indústria de transformação, a falta de dinamismo é explicada em partes pelos efeitos defasados da elevada taxa de juros, que influencia as decisões de investimento por parte das empresas e o consumo por parte das famílias. Mas a gente tem uma perspectiva de que isso possa vir a melhorar principalmente a partir do segundo semestre, quando a gente já vai ver o resultado desse início de redução da taxa de juros que o Banco Central vem fazendo nas últimas reuniões do Copom. Então, apesar de ter um cenário positivo em alguns setores específicos, a indústria, de maneira geral, ainda tem sentido os fortes efeitos da taxa de juros, mas a perspectiva é positiva para 2024. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente tá de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Uma boa noite e um ótimo domingo. TVC, a TV do Correio da Manhã.